A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, que nessa terça-feira já estão aí reunidos, para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos aí nesse início do novo trimestre, com a nova revistinha, falando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Então esse é o tema da nossa revistinha, e eu quero informar aqui, para minhas alunas, a irmã Pedrina, a irmã Tereza, a irmã Cleide, a irmã Rosângela, que estão aguardando a revistinha. Já estou com as revistinhas, peguei agora à tarde a revistinha, então amanhã eu já estarei levando para vocês as revistinhas para que vocês possam estar acompanhando aí a nossa leitura, Então vocês não vão ficar sem as revistinhas, Eu consegui 8 revistinhas, então, os irmãos que ainda têm o desejo, dá um alô aí para a gente poder entregar a revistinha para vocês aí. E nós vamos nessa noite, falar na lição de número 2 sobre o propósito dos dons espirituais. Como nós vimos na aula passada, os dons espirituais, eles são ferramentas, dadas por Deus para nós, para que nós possamos exercer o nosso ministério com excelência, amados? Fazermos o serviço da melhor forma possível para que o nome do Senhor ele seja engrandecido. E para que a igreja de Deus ela vá sendo edificada, através dos dons que são distribuídos através do Espírito Santo para a igreja. Então, quem distribui os dons à igreja é o Espírito Santo de Deus, E nós temos aí o dom de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais, como nós vimos na aula passada. Então, hoje nós vamos falar sobre o propósito, Qual o objetivo, para que é distribuído esses dons espirituais na vida de cada um dos irmãos. E eu volto a dizer a vocês, isso não é exclusividade de algumas pessoas, isso está à disposição da igreja. Eu costumo dizer que os dons espirituais são como um dinheiro que está na sua conta no banco, e quando você precisar utilizar, você vai lá e consegue sacar esse dinheiro. Então, os dons espirituais, eles não estão à nossa disposição, mas nós precisamos buscá-los, precisamos desejá-los. E também saber que vamos utilizar esses dons conforme aquilo que Deus espera. Porque o Espírito Santo, amado, ele conhece o nosso coração. Então, essa questão de distribuir dons está diretamente ligado ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, vamos orar, vamos entrar na presença de Deus através da oração. Vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que a nossa mente esteja aberta para o ensino da palavra nesta noite. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno e soberano Pai, mais uma vez, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por essa maravilhosa oportunidade, que é estar aqui reunido com os meus irmãos, Pai, para fazer essa transmissão e trazer o ensino da Tua palavra. Estamos falando de um assunto sobre dons espirituais e dons ministeriais, o qual, Senhor Deus, é dado pelo Teu Espírito Santo para nos capacitar a fazermos a obra de acordo com a Tua vontade para a edificação do corpo de Cristo. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja, e peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, que esse ensino, Pai, chegue diante dos Teus filhos, diante do coração dos Teus filhos, e fique, Pai amado, gravado na memória, para que nós possamos, Pai, honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Pai. Abençoa, Senhor Deus, todos os líderes da nossa igreja, e que em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado. Abençoa também, Pai, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e que em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro e agradeço, consagrando, Pai, esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então nós vamos entrar aqui no nosso texto áureo, está em 1 Coríntios, você que ainda não está com a revistinha, acompanha aí pela Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. O texto áureo diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, Paulo aqui já está dando uma direção, e é interessante nós olharmos, porque essa questão de dons, de distribuição dos dons espirituais vai estar
né, diretamente ligado à igreja de Corinto, né, que foi uma igreja a qual tinha, né, a abundância de dons sendo derramados sobre a igreja, mas não fizeram o uso correto. Então Paulo, houve a necessidade de Paulo trazer esses ensinamentos. Então nós vamos falar muito sobre a igreja de Corinto, né, através desses ensinamentos dos dons espirituais. Então, em 1 Coríntios 14, 12, está escrito assim, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Então, aqui está o ponto principal de tudo, que nós devemos usar os dons espirituais para a edificação da igreja, né? Para que a obra do Senhor vá se fortalecendo, para que os irmãos vão crescendo na espiritualidade, buscando a santidade na presença de Deus, né? E não deixarmos ser levados, amados, por enganos, né? Por manipulações humanas, que infelizmente nos nossos dias são grandes, né? Técnicas humanas sendo implementadas dentro da igreja e se esquecendo, né, de quem dirige a igreja, que o Espírito Santo está na direção da igreja e é Ele que articula todas as coisas, né? É Ele que toca no coração, é Ele que distribui os dons, é Ele que levanta ministérios dentro da igreja. Então, nós não podemos perder esse foco, irmão. Por favor, pode passar o tempo, pode acontecer o que for, né? Não perca o foco de que o Espírito Santo é Ele que direciona as coisas da igreja. Não deixe que artimanhas humanas, né? Ensinamentos humanos, técnicas, essa é a palavra, técnicas humanas, venham influenciar dentro do andamento da igreja. Porque nós temos que dar, sim, liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa trabalhar sobre as nossas vidas. Então, nós vamos para a leitura bíblica em classe hoje, 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, e depois do 13, 1 e 2. Então, 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, e o 13, né, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. 1 Coríntios 12, 8 diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, mesmo pelo Espírito, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas aí ele diz assim, olha, mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, amados, eu vou ler isso aqui de novo para você, tá? Não adianta os homens tentarem usar psicologia, usar influências, usar técnicas, né, dentro do contexto da igreja. A igreja não pode ser direcionada dessa maneira. Porque olha o que diz o versículo 11 aqui, ó. Mas um só é o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, aqui, amados, está bem claro isso, né? A igreja, quando ela dá liberdade, quando eu falo liberdade, não é perder o controle da situação. Liberdade é nós abrirmos o nosso coração, é nós entrarmos para cultuar a Deus e verdadeiramente cultuarmos o Senhor, sem estarmos presos, né, a doutrinas, sem estar preso a ordenação dentro da igreja, mas dar essa liberdade para que o Espírito Santo, né, possa sondar o nosso coração. E, amados, o Espírito Santo ele trabalha num todo dentro da igreja. E é ele que vai repartindo particularmente, olha, a cada um como ele quer. Isso não está preso à mão de homens. Isso não está preso à influência humana. Isso não está preso à técnica humana. Não é? Isso é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós não podemos perder essa sensibilidade, amados. Nós poderíamos introduzir dentro da igreja N cursos, né? Preparar, dar conhecimento, dar informações às pessoas, mas se nós não tivermos a sensibilidade de darmos liberdade para o Espírito Santo, serão somente técnicas humanas, tá? Então a gente precisa entender isso nas nossas vidas. A igreja, ela sempre foi, desde o início da igreja, em Atos dos Apóstolos, quando houve o Pentecostes, quando foi derramado ali o Espírito Santo sobre a vida daqueles 120 homens,
estavam no cenáculo, a promessa estava se cumprindo, né, na vida daqueles homens. Jesus havia dito a eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus não disse assim: olha, ficar em Jerusalém até que um coach, até que um técnico, até que um cientista, até que alguém venha. Não, ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós não podemos, amado, perdermos essa orientação de Jesus, porque o poder ele vem do alto. Da terra, amado, são influências e técnicas humanas, mas o poder dado à igreja, ele vem do alto. Não somos nós que convencemos as pessoas a aceitarem Jesus, mas é o Espírito Santo que antecipadamente trabalha e ele traz as pessoas para o convívio da igreja. Então, amados, isso não tem influência humana. A nossa influência é sermos usados como instrumento na mão do Espírito Santo. Agora, 1 Coríntios 13, do 1 ao 2, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então nós estamos vendo aqui, olha, entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 está 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, o dom do amor. Isso não tem técnica que faça. Não existe, amado, técnica humana que faça você amar uma pessoa. Isso vem de Deus, está no seu coração através da presença do Espírito Santo, mudando o seu caráter, mudando a sua vida e transformando você. Aí talvez você esteja pensando assim: poxa, pastor, mas o senhor é contra alguns ensinamentos? Eu falei: não sou contra, amado. Eu só acho que isso não pode ser colocado, tá, como via de regra dentro de uma igreja. Nós temos que voltar às origens, nós temos que voltar à simplicidade. O evangelho é simples, amados. E quando nós colocamos técnicas humanas, nós limitamos pessoas dentro da igreja. Porque nem todo mundo dentro da igreja tem o mesmo nível de conhecimento. Porque nem todo mundo dentro da igreja tem o mesmo nível aquisitivo, amado. E quando nós colocamos treinamentos humanos dentro da igreja, restringindo o agir do Espírito Santo, nós acabamos, amado, trazendo problemas para as pessoas. Então eu não sou contra, eu acho que é válido, mas nós temos que saber separar uma coisa. Nós não podemos perder a essência da presença do Espírito Santo dentro da igreja. Senão nós acabaremos tornando uma igreja em uma empresa, e a igreja não é uma empresa. A igreja é um lugar de refúgio, onde a pessoa que precisa de um encontro com Deus, ela pode encontrar a presença do Espírito Santo e ali ter a sua vida transformada. Então nós vamos aqui falar a introdução hoje da aula. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos, olha só, imprescindíveis do Pai, de Deus, para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Olha, presta atenção. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então isso é bem claro para as nossas vidas. A igreja ela é um povo, amado, que se forma numa família. Como família, nós temos que ter a simplicidade de tratarmos todas as pessoas de maneira igual. E o que faz isso nas nossas vidas? Não é o meu conhecimento teológico, não é o meu conhecimento técnico, não é nada. O que faz isso é o amor que está no nosso coração. Então, quando nós abrimos a direção da igreja para que o amor do Espírito Santo brote nas nossas vidas, derramado pelo Espírito Santo, brote nas nossas vidas, amado, nós começamos a ver a igreja crescendo e o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma maravilhosa no contexto da igreja. Os dons não são para elitizar o crente. Primeiro tópico aqui hoje. Os dons não são para elitizar o crente. Quer dizer, não é para tornar uma elite separada dentro da igreja. A igreja coríntia
A igreja de Corinto, localizava-se numa cidade comercial, próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, olha só, porém marcada pelo culto idolátrico, né? Então eles tinham as suas idolatrias. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então, nós vemos aqui que a igreja de Corinto estava numa cidade, não é, próspera, uma cidade que tinha fartura, e a igreja, como Paulo disse aqui, nenhum dom faltava sobre a igreja. Então, isso aqui é o início da igreja. Tá? O Espírito Santo estava trabalhando ali, como tem trabalhado nos nossos dias, de uma maneira sobrenatural, levando o Evangelho, né, até os confins da terra, fazendo com que as igrejas fossem estabelecidas ali na Ásia. E a igreja de Corinto, amado, ela foi agraciada com os dons do Espírito Santo, ao ponto de Paulo dizer assim, olha, que não faltava nenhum dom dentro da igreja. Então eles tinham profecias, eles tinham línguas, eles tinham discernimento, eles tinham interpretação de línguas, eles tinham os profetas, só que a igreja ainda estava sem uma direção, sem saber como utilizar isso. E foi isso que Paulo tratou na carta, na primeira epístola à igreja de Corinto e a segunda carta à igreja de Corinto. Paulo ele reservou, né, um espaço grandioso para essa tratativa, dando direção, né, e fazendo com que a igreja viesse a utilizar de maneira correta os dons do Espírito Santo. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Olha aqui, uma igreja de muitos dons, mas uma igreja carnal. Talvez você esteja pensando assim, pastor, como pode isso? Pode, amado. O Espírito Santo, ele derrama, ele distribui os dons, mas se a pessoa que recebe, ela não tiver orientação para uso, ela não vai saber usar aquilo em decorrência da vontade de Deus. Ela vai usar aquilo para poder se vangloriar, para poder se prevalecer, e aí a igreja, em vez de se tornar uma igreja espiritual, ela se torna uma igreja carnal. Por isso que nós temos que colocar os nossos pés no chão, com relação ao andamento, né, do culto dentro da igreja, e sabermos entender as manifestações do Espírito Santo. Por isso, amado, que o dom de discernimento de espíritos, ele é um dom muito necessário dentro da igreja, para que a igreja não seja enganada, para que a igreja não seja iludida com manipulações humanas. Então vamos lá, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Então isso aqui não mudou, isso aqui continua a mesma coisa, né? Ferramentas humanas estão entrando dentro da igreja, mas o propósito, a distribuição dos dons, é justamente preparar e santificar a igreja para o serviço. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? É uma pergunta que talvez você esteja fazendo. Mas, amados, eu quero deixar bem claro isso aqui para você. É responsabilidade nossa. A conduta dentro da igreja, do povo, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Então, quando nós começamos a permitir certas influências mundanas dentro da igreja, a igreja tende a se tornar uma igreja carnal e perder a direção do Espírito Santo. Então, o escritor ele faz essa pergunta para nós. Como pode uma igreja evidentemente cristã, quer dizer, que tinha os dons ali, sendo derramado, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura, em 1 Coríntios 3,13. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Você está vendo como que aqui nós precisamos prestar atenção? Amados, existe uma questão que é o andar da vida do cristão.
A pessoa ela pode ter os dons, mas ela pode ter uma vida de pecado. Ela pode ter uma vida longe dos ensinamentos bíblicos. Ela pode ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja ser outra. É isso que nós temos que entender. Por isso que nós não podemos, amado, abrir precedentes dentro da igreja para que nós venhamos a perder o controle do andamento, do foco daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Perdão aqui, deixa eu ver. Por isso Paulo chama de carnal e imatura. Com esse relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Quero dizer uma coisa aqui para você. Nessa minha caminhada, amado, eu vi e participei de alguns problemas, né, dentro do contexto, do âmbito do andamento da igreja. Estou dizendo que nós não temos problema. Temos problema, sim. Mas uma das coisas que eu mais me preocupo é não deixar com que a igreja ela crie as suas panelinhas dentro da igreja. Que pessoas tenham prioridades, que pessoas tenham, sejam privilegiadas dentro da igreja. Nós temos que tratar as pessoas de maneira iguais. As mesmas oportunidades têm que ser dadas a todos dentro da igreja. É lógico, eu entendo que existem pessoas em níveis diferentes que precisam ser trabalhadas, tratadas. Isso compete à igreja, preparar as pessoas. Mas nós não podemos, amados, deixar que a igreja ela crie os seus grupinhos, porque isso só traz problema e destruição para o corpo de Cristo. Né? Se a igreja é um corpo, ela tem que estar unida, ligada. E ligada, sendo Cristo o cabeça da igreja, e o Espírito Santo dando a direção de todas as coisas. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Item 3 do tópico 1. Né? O dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Olha aqui, isso aqui é uma grande verdade. Não é por mérito, né? Mas é pela graça e pela bondade e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão, olha esse versículo, amados, presta bem atenção, Mateus 7, 22, 23, olha o que Jesus estava dizendo aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez você esteja dizendo assim, meu Deus, Jesus vai ser muito duro. Não, Jesus vai ser justo. Você entende por que muitas vezes, amado, técnicas, influências, psicologia não pode dominar dentro da igreja? Não pode ser o carro direcionador da igreja? E que manifestação de falar em língua, amados, o diabo conhece a palavra de Deus. Quando Satanás ele foi, né, levar a tentação a Jesus, Satanás ele tentou pegar Jesus pela palavra, mas Jesus venceu ele pelo conhecimento da palavra. Então Satanás ele tem conhecimento. Satanás era um anjo de luz. Satanás ele fala em línguas. Certa vez nós fomos fazer um culto no lar, chegamos nessa casa, amado, uma moça, tinha um bom grupo de pessoas lá, mais ou menos umas 40 pessoas estavam nessa casa, e no meio da ministração, da palavra, do louvor, uma moça lá começou a ser tomada em línguas, por ela mesma, né? Ela começou a falar em línguas e profetizar sobre a vida de um rapaz que era namorado dela. Ah, amado, mas não deu tempo dela acabar de falar. Quando eu estendi as mãos sobre a cabeça da moça, a moça caiu possessa no chão.
Você acha que era o Espírito Santo que estava falando naquela hora? Era Satanás usando a vida da moça, mano. Então nós temos que tomar muito cuidado, e isso não pode ser, para as nossas vidas, direcionador de espiritualidade na vida de uma pessoa. Eu uso muito o exemplo dos profetas, amados. Quando nós vemos um profeta, você vê Jeremias, você vê Isaías, você vê Daniel, né? Você vê Amós, você vê Oséias, profetas que sofreram, amado, no meio do povo, profetas que não viveram assim no meio de privilégios, no meio de luxo, não, mas viviam no meio do povo, sendo usados por Deus como boca de Deus no meio de uma nação. E hoje nós vemos isso tudo contrário, né? O referencial hoje, amado, o referencial hoje de espiritualidade na vida de um servo de Deus é a roupa que ele usa, é o carro que ele tem, é aonde ele mora. Onde já se viu isso, amados? Nós estamos sendo enganados, iludidos, e não deixe se iludir por isso, por frases de efeito. Hoje está muito complicado, por isso que nós temos que buscar o discernimento do Espírito, para que nós possamos andar com os nossos pés no chão. Tópico de número 2 hoje: edificando a si mesmo e aos outros. Então nós vamos falar, né, para que serve, né, principalmente o dom de língua, né, a glossolalia, né, o falar em línguas, né, ele serve única e exclusivamente para edificação própria, amado. Agora nós vamos falar aqui nesse tópico, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas, concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas o fazê-lo de maneira devocional. O crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual e maravilhosa. Então, aqui quando nós vemos Paulo, não é, dizendo que precisaria ter ordem no falar em línguas, porque quem fala em língua edifica a si mesmo, Paulo não estava proibindo. Paulo estava dando uma orientação. Amados, imagina você, uma pessoa que adentra a primeira vez a igreja, e depois do andamento, do fluir, do louvor, do Espírito Santo trabalhar na vida dos irmãos ali, as pessoas começarem todas, né, falarem em línguas estranhas, o que aquela pessoa vai entender? E eu quero dizer uma coisa para vocês, nós tivemos uma experiência esses tempos atrás aí, numa igreja em São Paulo, amados, que eu estive lá, né? Ninguém entendia nada do que estava acontecendo dentro da igreja, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Paulo diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo, está falando com Deus. Então tem que ter uma ordem, tem que ter um respeito, tem que ter um controle de tudo isso, né? O item 2, edificando os outros. Então nós falamos aqui sobre edificar a si mesmo, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros, né? Eu quero ler aqui com vocês uma passagem que está em Atos dos Apóstolos 8, capítulo 8, versículo 18 e versículo 20. Olha só. Atos dos Apóstolos 8, 18 ao 20. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, amados, isso aqui, olha, Atos dos Apóstolos, o início da igreja, praticamente 40, 50 anos depois ali, quando a igreja começa a ser
trabalhado, quando a igreja começa a ser edificada. Olha o que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos. Surgiu um tal de Simão, né, que fazia ali suas artes mágicas, e ele olha e vê Paulo colocando as mãos, Pedro, colocando as mãos sobre os gentios e os gentios sendo batizados. E ele vai e oferece dinheiro para conseguir esse dom. E Pedro, ele foi, amado, assim, taxativo. Olha o que ele disse aqui. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você entende qual é a preocupação, amado? De nós não deixarmos certas coisas, temos o cuidado, né? E eu louvo a Deus pela igreja que nós temos, que a igreja ela zela por isso, né? Nada escapa ao olhar da igreja. Então nós temos que continuarmos, amado, zelando pelo trabalhar do Espírito Santo na direção do culto, na direção da igreja, na distribuição dos dons, para que as pessoas elas possam estar sendo edificadas e edificando aos outros, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados. Quer dizer, nós temos que dar oportunidade para que as pessoas, amados, entendam a ministração da palavra, entendam tudo o que está acontecendo no decorrer da igreja, dentro do culto, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Então, é isso aqui, amados, e nos ensina que nós temos que ter controle, né? Controle e direção, para que todos ali possam ser edificados, né? E é como eu digo sempre para os irmãos, a igreja é dirigida pela palavra, e a palavra tem que ser ministrada, entendível, né? A palavra tem que ser ministrada de uma maneira em que todas as pessoas possam compreender o que está sendo dito através da ministração da palavra. Edificar todo o corpo de Cristo. Item 3. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Está entendendo, amado? Como que o trabalhar, né, no corpo de Cristo é como se uma engrenagem estivesse trabalhando, ela não pode colidir os dentes, ela tem que trabalhar acasalando os dentes juntos ali. Então não existe, mano, nós temos uma igreja repleta dos dons se não amarmos uns aos outros. Isso não vai conseguir caminhar, isso não vai conseguir direção, porque se o Espírito Santo estiver entronizado dentro da igreja, isso não tem como prosperar. Os interesses pessoais passam a ser prioridades, e nós temos que olhar o interesse no coletivo, né? Para que sejam todos ali, para que todos sejam agraciados e abençoados e cresçam, né, na graça e no poder de Deus. Então esse é o cuidado que nós temos que ter com o corpo de Cristo. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo.
Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, os ministros, sábios, arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, então não temos que inventar artimanhas, amados. É como um ditado que diz no mundo, né? A roda já foi inventada, nós só temos que fazê-la girar. Então, o fundamento, né, na igreja cristã já foi dado por Cristo aos apóstolos, e através dos apóstolos foi direcionada para a igreja de Cristo. Então, Jesus, ele ensinou os apóstolos, ele preparou aqueles 12 homens, né, ensinando, mostrando, dando instruções, e delegou a eles poder e autoridade para que eles pudessem ganhar, né, para que o mundo pudesse ser visitado pela palavra de Deus, alcançado pela palavra de Deus. E nisso, amado, o Espírito Santo está cooperando para o crescimento da igreja. Então nós não podemos, né, de maneira nenhuma aqui, ó, como diz aqui, ó, os ministros são sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo, que é o fundamento, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, amados, isso aqui é bem claro para as nossas vidas, principalmente eu como pastor. Amado, eu não tenho que ficar inventando artimanhas, né, principalmente para prender pessoas dentro da igreja, que hoje é uma das ferramentas que se usa, a intenção de prender pessoas dentro da igreja. Não, eu tenho que me preocupar com o ensino da verdade, mudança e transformação de vida, santificação na vida das pessoas, e as demais coisas o Senhor ele vai acrescentando, amado. Olha como, se nós olharmos para o contexto hoje, né, como nós estamos longe de tudo isso, como as igrejas estão perdendo foco, né, a direção da palavra. Olha, isso aqui é muito claro, amado. Isso aqui é uma palavra direcionada para os líderes, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre quê? Sobre o fundamento, sobre aquilo que Jesus ensinou, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então, Paulo já deu essa direção, Paulo já deu essa orientação. Nós não temos que inventar nada, nós temos que zelar pela sã doutrina, pelo ensino correto da palavra de Deus. Dispenseiros dos dons, olha aqui. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Isso em 1 Pedro 4, 10 e 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, presta bem atenção nisso aqui, amado, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Olha isso, o efeito disso na igreja, né? Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. 1 Pedro 4, 10 e 11. Então, amado, os ensinamentos, né, o alicerce, os fundamentos, né, foram nos dados através de Jesus Cristo e através dos apóstolos, está contido na palavra de Deus. O que passa disso é manipulação, é influência, né? O uso humano
para tentar criar maneiras para dentro da igreja. Nós não precisamos fazer isso. Precisamos estimular, incentivar e dar bom testemunho para que as pessoas também procurem o conhecimento da palavra. Procurem dar oportunidade ao Espírito Santo para abrir a sua mente para esse tesouro maravilhoso, amado, que é o conhecimento da palavra sobre as nossas vidas. Então nós não podemos negociar isso de maneira alguma. Temos que zelar, não é? E eu peço para você, irmão da igreja, que você nos ajude nessa caminhada. Não se deixe influenciar por técnicas humanas, por treinamentos, por coisas que são assim direcionadas a uma empresa. Igreja não é uma empresa. Igreja é um lugar de recebermos pessoas que precisam ser transformadas, mudadas, mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de atitude. E isso só acontece não com influências e técnicas humanas, mas com a ação e atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Jesus, quando esteve falando com Nicodemos, Jesus disse: olha, o vento sopra aonde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra no meio da igreja. Ele trabalha nas nossas vidas. Amados, não perca a sensibilidade de ouvir a doce voz do Espírito Santo sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo quer falar, ele não olha, amados, ele não olha faculdade, ele não olha condição financeira, ele não olha, ele olha o coração. Ele olha o coração. E nós experimentamos muito disso. Pessoas humildes, simples, sendo tomadas, sendo agraciadas pela presença do Espírito Santo e tendo uma vida transformada, mudada, né? E vivenciando a grande riqueza, a grande prosperidade que é a presença de Deus nas nossas vidas. Então, que nós possamos zelar por isso, amado, dentro da igreja do Senhor. Vamos buscar isso, vamos olhar para o início lá na igreja. Ah, pastor, mas isso aí é outro tempo. Não, é outro tempo que foi vivido, mas a palavra é a mesma. O fundamento é o mesmo, o ensino é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Então nós não podemos, amado, deixarmos ser levados por técnicas, por manipulações, por persuasão humana no meio da igreja. Vamos zelar, vamos buscar sim, termos uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, mas principalmente, amado, termos pessoas que saibam usar e saibam qual é a finalidade desses dons. Amém? Então que você possa ficar com esse estudo vai ser maravilhoso, amado. Esse estudo vai falar grandes coisas para as nossas vidas, né? Eu fiz uma anotação aqui num tópico que está marcado aqui na revistinha, preste bem atenção, ó. Porém, os dons, sem a presença do amor, são como um corpo sem alma. Grave bem isso. Os dons, sem a presença do amor no coração da pessoa, é como um corpo sem alma. Não tem sentimento. Né? Então, isso é uma grande verdade. Por isso eu fiz questão aqui de anotar para cada um de vocês. E eu acho maravilhoso isso, amado. Porque não existe limitação, né, para o Espírito Santo usar a vida de uma pessoa. O Espírito Santo pode usar uma criança, como tem usado crianças nossas, né? O Espírito Santo pode usar uma pessoa de mais idade, um idoso, um ancião dentro da igreja. Então o Espírito Santo, ele usa, amado, não a pessoa pela sua capacidade intelectual, mas ele usa pela verdade do seu coração, pelo amor que está dentro do seu coração. Então vamos cultivar isso, amado. Nos ajude nessa caminhada. Fique tranquilo, não se preocupe com movimentos, se preocupe com a ação e atuação do Espírito Santo. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Vamos lá. Proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito,
O propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, fica bem claro aqui, né? Uma grande conclusão da aula que nós tivemos hoje. Os dons são ferramentas, um arsenal que está à disposição do cristão para edificação, consolação e exortação do corpo de Cristo, não para uso individual, não para status das pessoas. Então vamos deixar isso bem claro, vamos ter isso bem claro no nosso coração e que Deus, amado, que Deus continue nos concedendo graça e direção para não sermos, né, contaminados, né, pelas influências humanas, tá? Mas sim, sermos cheios da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, a Ti eu rendo a honra, a glória e o louvor e peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada da Tua igreja sobre a face da terra, para que não venhamos, Pai, a darmos preferência a técnicas, influências, ensinamentos e direção humana, mas que sejamos, Pai, sensíveis à doce voz e à comunhão e à consolação do Teu Espírito Santo, porque é Ele, Pai, que dirige, é Ele que orienta, é Ele que salva, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que distribui os dons, Pai, sobre a Tua igreja. Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, mesmo que nós estejamos, Pai, distanciados, Pai, que Teu Espírito Santo possa continuar batizando, alcançando e distribuindo dons na vida dos Teus filhos. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer por esse ensinamento, Pai. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Vamos continuar na direção, vamos continuar sendo sensíveis à doce voz do Espírito Santo. Vamos procurar, sim, crescermos, vamos procurar entendermos, vamos procurar ler, mas nunca vamos deixar que a sensibilidade do Espírito Santo se afaste das nossas vidas. Vamos orar agora nesse momento, amados, pelos nossos dizimistas, ofertantes. Quero mais uma vez aqui dizer, né, para os meus alunos, meus fiéis alunos, né, os que participam de domingo, os que participam aí nas terças-feiras junto comigo, né, que já pediram a revistinha, as revistinhas já estão comigo, tá? Eu vou fazer questão de entregá-las amanhã para vocês. Podem ficar tranquilos, vocês vão estar acompanhando, assim como eu, né, acompanho pela revista também os ensinamentos, amém? E quero orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, e a Deus que esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós estamos aí prestes para poder retornar novamente a fazer os nossos cultos, então nós vamos, né, continuarmos, amados, honrando, né, aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus multiplique na vida de vocês, que Deus abra portas para aqueles irmãos que estão aí precisando, né, voltar ao emprego, e que aqueles que estão trabalhando, que Deus possa abençoar, né, a sua vida grandemente. Vamos orar ainda, amado, pelos profissionais de saúde. Essa enfermidade ainda está no nosso meio, não acabou, não é porque houve aí uma abertura, né, de comércio que essa enfermidade acabou, não. Essa enfermidade ainda continua, né, atuante no nosso meio. Vamos cuidar, vamos preservar e vamos estar juntos, amados, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, ainda em Tua presença eu quero nesse momento orar pelos nossos dizimistas e ofertantes, pessoas que não medem esforços, Pai, para nos ajudar a honrarmos os compromissos da Tua casa. Senhor, que as portas, Pai, estejam abertas para os Teus filhos, pela fidelidade, pela obediência à Tua palavra. Pai, que não falte o alimento, que não falte o sustento, o pão de cada dia sobre a mesa dos Teus filhos, para que com alegria, Pai, eles possam glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde, aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, nos leitos dos hospitais. Pai, que o Senhor possa mover a Tua mão, Senhor, para que essa enfermidade, Pai, nos dê trégua e que possamos, Pai, voltar a glorificar e exaltar o Teu santo nome, cultuando e adorando o Teu santo nome. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa os profissionais de saúde, os médicos, os atendentes, técnicos,
os enfermeiros, aquelas pessoas que cuidam da higienização dos hospitais, Pai. Dê a eles, Pai, toda sorte de bênção, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Até quinta, em nome do Senhor Jesus.